Bom, questão super polêmica que a gente vai trabalhar é com relação à questão que envolve a prisão em segunda instância. Claro que aqui o meu propósito não vai ser trazer para você jamais uma questão política. Pelo amor de Deus! Eu quero trazer questões técnicas e a evolução da jurisprudência com relação à prisão em segunda instância. Bem, em 1991, um primeiro entendimento trazia pela possibilidade da execução provisória da pena. O que seria essa possibilidade? Em 1991, o Código de Processo Penal trazia a necessidade do indivíduo ser preso quando ele tivesse uma sentença condenatória contra ele e se ele quisesse apelar, ele teria que ser preso. Do contrário, o recurso dele não ia ser conhecido. Bom, além disso, se o indivíduo, na prática de um crime doloso contra a vida, no momento da pronúncia, se ele quisesse recorrer, eu tinha chamado a prisão por pronúncia. Então, em 91, admitia-se a chamada execução provisória da pena. Em decorrência de uma sentença condenatória transitada em julgado, o cara ia preso e eu já tinha o início da execução da pena dele. Pois bem, no ano de 2009, o STF mudou esse entendimento. E o STF disse o seguinte: pela Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bom, para quem está assistindo aqui e não é da área, é importante a gente esclarecer o seguinte: o que é trânsito em julgado? A gente vai ter o trânsito em julgado quando esgotarem todas as possibilidades de recursos. Ou seja, quando não der mais para o cara recorrer, eu tenho então a execução da pena dele. A Constituição diz que, enquanto não houver o trânsito em julgado, esse indivíduo é presumidamente inocente. E o STF em 2009 disse exatamente isso. Eu preciso respeitar a Constituição. Ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Qualquer prisão que venha a acontecer antes do trânsito em julgado precisa ter a natureza cautelar. O que é isso? Ela tem que ter uma natureza na qual eu vou fundamentar as razões pelas quais eu vou prender esse indivíduo. Então, primeiro esclarecimento importante. Não é que não possa ter uma prisão antes do trânsito em julgado. A prisão antes do trânsito em julgado pode acontecer, mas ela precisa ser fundamentada e não fundamentada na condenação. Eu tenho que ter indícios de autoria, prova da materialidade do crime. Isso vai já estar caracterizada pela presença da sentença condenatória. Tecnicamente, chama-se fumus comissi delicti. É a fumaça do cometimento do delito. Com relação ao outro requisito da cautelaridade, a gente tem aquilo que se chama periculum libertatis. É o perigo que a liberdade daquele indivíduo expõe enquanto aquele processo não terminar. Então, se comprovar que aquele indivíduo está livre e coloca em risco a sua liberdade, arrisca qualquer situação, eu posso fundamentar a prisão nesse caso. E o que caracteriza o periculum libertatis? O periculum libertatis vai ser a ocorrência da gente encontrar aqui uma situação em que o indivíduo precisa ser preso para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica. Então, em crimes tributários, ele continua trazendo um risco ao equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu tenho que prender esse indivíduo para garantia da ordem econômica. Por conveniência da instrução criminal. Então, aquele cara ameaça uma testemunha, por exemplo. E aí eu corro o risco de perder essa testemunha. A testemunha morre. Então, se eu consigo comprovar, eu prendo o cara. Ou assegurar a aplicação da lei penal. O cara está ameaçando fugir. Então, quando nós temos a prisão de natureza cautelar,
Esses requisitos têm que ser provados. Indícios de autoria e prova da materialidade do crime, que são o fumus commissi delicti. E o periculum libertatis, em que vai caracterizar a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Repara que, como ela é uma cautelar, desaparecendo algum desses requisitos, eu perco o fundamento dessa prisão e o indivíduo tem que ser colocado em liberdade. Então, para que eu possa prender esse indivíduo, necessariamente eu preciso comprovar os requisitos. Cláudia, mas eu tenho uma sentença contra ele. Isso não presume fuga de ninguém. Não, mas esse indivíduo, ele naquela situação, ele pode trazer... Olha só, eu tenho que comprovar no caso concreto para poder, de fato, prender. Então, em 2009, não mais se autorizou a execução provisória da pena. Bom, passamos um bom período, então, tendo apenas a admissibilidade da execução definitiva e qualquer prisão antes do trânsito em julgado teria que ter os requisitos da sua cautelaridade demonstrados. Pois bem, no ano de 2016, o STF mais uma vez mudou o seu entendimento. E, sucessivas vezes, o STF entendeu que eu posso ter execução provisória de uma pena. De que forma? Eu posso ter a partir do momento em que existe uma sentença condenatória. Essa sentença condenatória, ela sofre um recurso de apelação, e se o recurso de apelação confirmar a condenação em primeira instância, a partir desse momento seria possível executar provisoriamente a pena. Ou seja, eu não tenho que fundamentar mais baseado nos requisitos da cautelaridade dessa prisão. Basta para prender o indivíduo o acórdão confirmatório da sentença condenatória. Confirmei, o que eu tenho que fazer? Tem que ter um requerimento do Ministério Público, teria que ter a oitiva da defesa, mas aquele indivíduo seria preso em execução provisória da pena. Bom, qual é a razão desse entendimento? Sustentou o STF que, a partir do momento em que você tem uma confirmação de uma apelação, em que aquela apelação tem a sentença condenatória confirmada, não há mais a possibilidade de você alterar fatos. Então, aqueles fatos, eles já estariam comprovados. Qualquer recurso seria exclusivamente para mexer no quantitativo da pena, no que diz respeito a questões de direito. Mas as questões fáticas já aconteceriam. Ou seja, aquilo dali já estava confirmado. Então, eu não teria mais a possibilidade, em forma alguma, de mexer nos fatos. Só que a gente já viu várias vezes a anulação dessa decisão pelo STJ, pelo STF. Às vezes a sentença condenatória é nula. E aí? Bom, pois bem, desde 2016, então, entendeu-se na questão que sustentou a possibilidade da execução provisória. E o segundo fundamento, esse é um fundamento bem prático, tá? É com relação à prescrição. O que é a prescrição? A prescrição se caracteriza pela existência da inércia do Estado ao decurso de um prazo. Então, se acontecer a inércia do Estado em prender o indivíduo e aconteceu o decurso de um prazo, esse prazo está no artigo 109 do Código Penal, acontece a prescrição. De forma que eu não tenho mais momento algum, até o trânsito em julgado, de causa interruptiva do prazo prescricional. A prescrição não se interrompe mais. Com isso, havia uma grande quantidade de processos que caíam no limbo, vamos dizer assim, e, portanto, quando eles eram julgados, a gente acabava
encontrando a ocorrência da prescrição. Então, 2016, 2017, 2018, até o final de 2019, o STF entendeu pela possibilidade da execução provisória da pena, de forma que, se houvesse um acórdão que confirmasse uma sentença condenatória, já seria possível iniciar a execução dessa pena sem a necessidade de fundamentação na cautelaridade da prisão. Então, eu já poderia prender o indivíduo. Como eu falei, não era uma prisão automática, mas já havia a possibilidade de você prender o indivíduo. Bom, no dia 7 de novembro de 2019, o STF, mais uma vez, mudou o seu entendimento. E agora o STF passou a sustentar em um julgamento bastante apertado que não é possível a execução provisória da pena. Por quê? Pela Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. É garantia fundamental do indivíduo, é um direito individual assegurado no artigo 5º da Constituição. Cláusula pétrea, eu não posso ter sequer uma proposta de emenda tendente a abolir esse direito, que eu preciso esgotar as vias recursais para que eu possa ter a execução da pena. Cláudia, o que você está dizendo é, posso ter prisão antes do trânsito